comigo Ezequiel, capítulo número 46. Aleluia. Aleluia. Diz assim o texto: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo, diga saindo, de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, diga para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, ou um cordel de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que já não dava para atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, viu isto? E levou-me de volta à margem do rio. Se assente dando glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder servir a Deus com vocês mais uma vez. Privilégio. Melhor do que ir é poder voltar. Oh, glória! Eu louvo a Deus porque o céu tem feito isto, e a Ele eu dou a glória, a Ele eu dou a adoração. Trago saudação do meu pastor Eliezer Freitas, falando com ele ainda ontem, sobre estarmos aqui adorando a Deus nessa noite. Ele mandou saudação a esta casa, a esta igreja. Sirva a Deus ali, no Belém, Campinas, no setor do Florense, que é onde meu pastor está dirigindo agora. Eu o acompanho, que é ovelha boa, ó, sabe a voz do pastor, né? Nós temos uma aliança e eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe o pastor dessa igreja, a fé, íntima, né, gente? A fé. Sua irmã está ali segurando o bebê. A profeta. És profeta, vaza. Deus te abençoe, princesa. Mamília, obrigada pelo convite. Sua mãe digna companheira. Vocês estão muito chiques, estou adorando. Entendeu? Eu não sou boba nem nada, vi a paleta e botei todo mundo lá em casa. Vocês perceberam? Falei que nós vamos tudo na mesma paleta, que nós vamos honrar as irmãs e vamos chegar tudo lindo para a glória de Jesus. Mostrando o nosso carinho para com essa casa, para com essa igreja. Deus abençoe todos vocês. Queridos, eu estou de posse de uma palavra revelada para essa casa. Toda a atenção aqui é muito pouca. Ai, 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 é muito pouco. Perto daquilo que o Senhor me entregou para esta noite. Eu serei fiel, queridos. Não vou arredar nem um cadinho. Não espera isso que não vai acontecer. Eu serei fiel àquilo que o Senhor nos entregou para esta noite. Então mantenha a tua atenção e vamos comigo entender a respeito desse texto. Para que nós cheguemos ao capítulo 47 de Ezequiel, uma coisa muito importante. Nós precisamos entender quem é Ezequiel. Para entender que mistério é esse tão grande que Ezequiel tem com o tempo. Esse livro que tem 48 capítulos, nós estamos no penúltimo. É um livro que dentre esses capítulos, a partir do capítulo 40, só se fala do templo. Porque há um mistério
casa de adoração, templo, ambiente da presença de Deus, templo, ambiente de oração, onde se fala com Deus e Deus responde, templo aonde oferecemos sacrifício em adoração a Deus. Há um mistério do profeta Ezequiel com o templo. Quem é Ezequiel? Ezequiel é um menino. Apesar de ele já estar com 30 anos, conforme Ezequiel capítulo número 1, quando ele começa a tomar nota, quando o seu ministério profético se inicia, quando o céu se abre, ele era um menino quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Fruto de colheita, por suas mazelas, fruto de colheita, por uma vida dividida. Porque o cenário de Israel não era falta de culto. O cenário de Israel não era falta de adoração a Deus. O cenário de Israel era divisão. Que é isso? Era que enquanto o povo adorava a Deus no sábado, na segunda adorava outros deuses. Na terça negociava com outras mesas. Na quarta dividia a atenção com outras coisas. Na quinta sentava na mesa, farriava, conversava, faziam atos profanos. Algo moral estava distante que não fosse no sábado. Dava sexta-feira às 6 horas, aí virava todo mundo crente. Aí não fazia mais. O cenário era tão caótico que Isaías escreveu nesse cenário, porque o Jeremias também escreveu nesse cenário, vai dizer que acabava de apresentar a oferta. O culto nem tinha começado, irmão Miriam. Acabava o culto, todo mundo naquele ambiente de comunhão. Pai do Senhor, que culto gostoso, né? Ele vai dizer que eles saíram na mão, irmão com irmão. Está na Bíblia, querido. O contexto do ambiente de culto, havia jejum, havia oferta, havia sacrifício, havia choro, havia pedidos de perdão. Os salmos eram entoados no templo, mas quando acabava o culto, havia profanação sexual, havia imoralidade, havia corrupção. Acabava o culto, para fora do culto, para fora do ambiente do templo, o que havia era falta de Deus. O cenário, muitas vezes parece que o povo estava mirrado com o templo, mirrado com a igreja. A irmã não se engane, o culto continuava acontecendo. Só que o culto só acontecia dentro do templo. Não acontecia na casa, não acontecia na empresa, não acontecia na rua. O culto estava fadado às 4 paredes. E olha, querido, se para você agora entender que na era da graça dá para fazer culto em qualquer lugar, eu vim te dizer que isso é desde sempre. O culto acontece em todo lugar onde houver um crente. O cenário era de divisão, de apostasia espiritual. O cenário era de religiosos. Diga religioso. Para religião, ok, querido. Mas para servir a Deus, niente. Zero. E eu acho que era bom nós tentar trocar o microfone para ver se eu consigo assim, dar a concentrada. Vamos tentar trocar? Porque aí às vezes de repente olha, só vou falar e o irmão começou a resolver. Glória, aleluia. Vamos tentar trocar? Vem, querido. Glórias. Então, irmão, desativa esse negócio aqui. Aí, não. Ah, tá bom. Vamos tentar. Dito sobre o cenário, nós precisamos dizer que quando eles são levados cativos, há uma leva que vai para o palácio, a outra leva que vai para as margens do rio Quebar.
Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído, o templo acabou, a farsa acabou, o culto agora não tem mais lugar. Aonde alguém coloca a máscara e a roupa de crente e diz sou crente, está aí no sábado, acabou. É tomado. Quem é crente agora vai ter que ser crente, sem templo, para poder colocar a máscara e dizer agora eu sou santo, porque eu estou vindo no sábado, paguei meu dízimo, cheguei a ostentar, estou pagando dízimo, trouxe a oferta da primícia, eu trouxe isso, trouxe aquilo, agora acabou, o templo foi destruído, e Deus coloca a prova para saber quem é e quem não é sem templo, porque Ele está interessado em quem você é aqui dentro, mas também está interessado em quem você é lá fora. O povo fica sem templo, a cidade destruída, o rei, os babilônios tomam tudo, leva embora, mas leva para o palácio alguns, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, leva para dentro do palácio muitos que caíram, verdade, mas muitos fiéis. E hoje nós vamos falar de um fiel que não foi para poder ser profeta no palácio, mas foi para ser profeta às margens do rio Quebar. As margens do rio Quebar, irmão, tinha que trabalhar. Era um lugar de irrigação, era um lugar agrário, era um lugar onde eles estavam trabalhando de forma escrava. Sabe o que é isso? Trabalhando para o outro sem direito a usufruir de nada. Ezequiel já está com 30 anos. E com 30 anos ele é às margens do rio Quebar. No capítulo de número 1 do livro de Ezequiel vai dizer, e de repente, eu estava escravo, mas tinha tudo. Eu estava escravo. A igreja tinha sido destruída, mas eu estava ligado no trono. Eu não tinha mais um ritual de sábado para fazer, mas eu continuava ouvindo a voz de Deus. Meu pai não estava mais comigo, meu pai era sacerdote. Meu pai era buzinho, sacerdote. Não tinha mais quem falasse por mim, mas foi de repente que eu ouvi a voz de Deus. No meio da minha calamidade, eu ouvi a voz de Deus. E de repente o céu se abriu, descortinou, e eu comecei a ter visões do céu. Não estava no templo, eu estava preso, mas quem é que prende o Deus do templo? Ele fala onde quer, e ele falou comigo em terra estranha, num ambiente estranho, mas ele falou comigo. Quem é que pode pedir Deus de falar, irmão? Ele quer, ele fala onde quer, com quem quer, como quer, do jeito que ele quer. O céu descortina, ele começa a ver coisas inefáveis. E dentre as muitas coisas que ele viu, ele vê a respeito do templo, a partir do capítulo de número 40. São 8 capítulos falando a respeito do templo. Seu pai chamava Buzir, está lá em Ezequiel 1 e 3. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzir. É isso que está no versículo de número 3. Buzir significa desprezado. Diga desprezado. Marcado pelo desprezo. Esse era o nome do pai de Ezequiel. O pai dele, sacerdote, servia a Deus, mas carregava o nome de desprezo. Desprezado, marcado pela dor.
Os nomes do contexto judaico refletem ou a vida sobre o qual alguém estava subjugado a viver, ou traziam a memória do momento pelo qual a família estava passando, a fim de que essa criança que nascesse carregasse para sempre a memória do que tinha acontecido. O que dizer de Benoni? O que dizer de Icabô? Nomes que marcam momentos para ser referência da desgraça ou da bênção. Buzir, desprezo. Buzir, destinado a ser desprezado. Mas Buzir era sacerdote no templo. Buzir conduzia a adoração no templo. O desprezado não parava de orar enquanto tinha culto. O desprezado estava oferecendo oferta. O desprezado estava conduzindo a liturgia e apresentando a Deus a oração. E o desprezado, quando tem um filho, fala: cabe em mim o desprezo, porque esse que está nascendo é homem, e o nome dele vai ser Deus é o que fortalece o homem. Quando ele tem um filho, ele vai dizer: filho meu, não terás a marca da desgraça. Filho meu, esse ciclo acaba aqui. Filho meu, seu nome é Deus é o que fortalece. Deus é o que fortalece. Filho meu, não vai carregar o nome de circunstância. Filho meu, vai carregar o nome do que Deus pode fazer na vida de alguém, apesar das circunstâncias. Deus vai dizer: sacerdote, carregando um nome feio, uma sentença ruim, gera um filho. E para ser sacerdote do templo, o seu pai também tinha que ser o quê? O quê, gente? Sacerdote. Logo, a expectativa natural de Ezequiel era que ele também fosse. Observa que Ezequiel não vai esconder a data. Ele vai dizer: eu estava com 30. Quantos anos, gente? Para poder fazer menção. Porque a idade com a qual um sacerdote poderia começar a exercer o seu ministério sacerdotal, ele tinha que ter alguns critérios. Ter a formação natural com relação à Torá. Ele tinha que ter linhagem sacerdotal, ou seja, tinha que ser filho de sacerdote. E ele tinha que ter 30 anos. Com 30 anos, está autorizado. Pode entrar no templo com 30 anos, pode trabalhar na obra com 30 anos, você pode fazer tudo que o sacerdote faz. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele faz 30 anos, ele está nas margens do rio Quebar e não tem tempo para trabalhar. A Bíblia vai dizer que dá 30 anos e as expectativas de uma vida toda de ser, de fazer, de acontecer ruem. E tudo que alguém pode ver é escombro. Vai ser pastor da onde? Vai dirigir o culto aonde? Vai cantar onde? Vai pregar onde? Vai fazer o quê? Se o caos chegou e você não tem nem aonde fazer a obra de Deus. Mas eu vim como profeta para te dizer que o Deus que fortalece, não precisa de cenário para levantar ninguém. Ele não precisa de cenário favorável, de parede. Não. Ele só precisa de alguém consciente de quem é o seu Deus. Quem sabe você achou que estava deixando um legado muito grande para ele. Achou que o legado fosse o nome, o sangue azul para poder ser sacerdote.
O legado foi: eu te ensinei tudo, eu te mostrei tudo como deve fazer, eu te instruí. Mas Deus está dizendo: não, o maior legado que você deu foi quando ensinou para ele quem é força. Aleluia. Ô mãe, eu sei que você está preocupado em deixar a casa, o carro, a faculdade, mas eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: se você ensinar seu filho quem é força, você já ensinou tudo para ele. Você já ensinou aonde buscar o recurso, você já ensinou tudo. Se você já ensinou quem é Deus, você já ensinou tudo. Se você já ensinou o que Deus pode fazer, o caminho da escolinha dominical, ensinou JESUS, ai, irmão, você já ensinou tudo. E está lá, Ezequiel, 30 anos, diga comigo, 30. Não acabou. Diga comigo, não acabou. Não acabou. 30, está longe de casa. Não acabou. 30, está trabalhando escravo. Agora, com coisa agrária, não é com a obra de Deus. Mas não acabou. 30, parece que desvirtuou. Parece que está fora do cenário. Mas não acabou. O exercício do sacerdócio teria que ser diferente. E Deus estava elevando Ezequiel para um tempo como o nosso. Ele estava mostrando: Ezequiel, eu vou te ensinar como vai ser essa história de tempo. Ezequiel, eu vou te ensinar como é que vai ser esse mistério. Presta atenção, é por isso que toda hora na revelação está dizendo: tu está entendendo, tu está tomando nota, tu está prestando atenção, porque eu estou te ensinando sobre um novo tempo. Olha como está aí o prefácio do capítulo 40, vai dizer: novo tempo, está dizendo nova fase, novo ciclo. Eu vou te mostrar, Ezequiel, como é que as coisas vão funcionar. Quando eu vier a terra e mostrar com o véu rasgado no templo, eu vou mostrar como é que as coisas vão funcionar. 30 anos não entra no templo, 30 anos não inicia o ministério, 30 anos está escravo, 30 anos ele não entra. O sacerdote, ele era treinado para ensinar, ele era treinado para ungir, ele era treinado para purificar. Só o sacerdote podia fazer isso. Ele era treinado para receber e consagrar as ofertas. Ele era treinado, preparado e forjado para ministrar perdão dos pecados e fazer expiação dos mesmos. Era um sacerdote que era responsável por interceder. Chegava alguém doente, falava ao sacerdote, o sacerdote orientava, o sacerdote intercedia. Ele era responsável por cuidar e zelar da casa de Deus. O sacerdote era responsável por realizar os sacrifícios. O sacerdote também era responsável por julgar e excomungar. Está no texto, Levítico 10 e 10. O sacerdote era responsável por conduzir o culto. O sacerdote era quem dava as suas oportunidades. Vamos dizer, de Atos 6 e 4. Vamos dizer, de Atos 20 e 11. É o sacerdote que está conduzindo a liturgia do culto. Mas o sacerdote também representava Deus na terra. O sacerdote tinha a missão de se portar como anjo do Senhor na terra. Todas essas funções eram de um sacerdote. Para todas essas funções, Ezequiel estava preparado. Mas ele não estava preparado para estar na margem do rio Quebar. Ele não estava preparado para ser um agricultor. Ele não estava preparado para poder ter que trabalhar para colher e entregar a Babilônia. Mas ainda assim, às margens do rio Quebar, eu vi visões.
do céu. E ele falou comigo. Esse que é um profeta atípico. Porque atípico não tem muito distante. Saiu um estudo, inclusive, querendo traçar um perfil psicológico do profeta Ezequiel, aliando ele à esquizofrenia. Os estudantes aqui vão entender muito do que eu estou falando, porque ele viu coisas até desconexas. Ele viveu coisas na carne, irmão. A profundidade da profecia de Ezequiel é tão grande, ele foi puxado pelo cabelo. Ele teve relação envolvida com excrementos humanos. E eu não preciso nem entrar sobre isso aqui. Porque ele sentiu na pele, ele viu, ele participou, ele sentiu, ele se envolveu. E eu entendo, e nessa tarde o Espírito falou comigo. É porque quem está preparado para viver no corpo, quem está preparado para sentir no corpo, como sacerdote está pronto para sentir no corpo os meus mistérios, a ponto de trazer a revelação pura para ajudar a outros. Onde era que Ezequiel ia trabalhar naturalmente? Diga templo. Era lá que ia ser a casa dele. Então era natural que todas as profecias e mistérios dele estivessem envolvidas com o templo. Que era disso que ele sabia, era disso que ele entendia, era para isso que ele estava preparado. O templo tinha a missão de conectar o povo a Deus e conectar Deus ao povo. Era o templo que podia fazer essa conexão. Estava com problema, corria para o templo. Até hoje, né, irmão? Está com B.O., corre para o templo. Quando você quer ouvir Deus falar, não sabe o que fazer na segunda, corre para o templo, porque o templo faz essa conexão. Mas Ezequiel não chegou a conhecer o templo, porque até 30 anos ele não podia entrar no templo. Ele nunca viu o templo por dentro. Mas Deus revelou para ele. E falou: passeia comigo. Capítulo número 40 mostrou até o quarto do sacerdote. Olha aqui, olha como é que é o quarto. Você nunca vai estar lá, tá tranquilo. Mas eu estou te mostrando para você entender no corpo que a promessa te cabe e que você vai ser usado para mostrar para outro povo que há um templo que eu estou construindo para o meu povo. Bate no peito e diz: esse templo sou eu. É você. É no corpo. Tudo que envolvia o sacerdote envolvia coisas que entram dentro do templo. Logo, Ezequiel está ali como sacerdote, e tudo que ele faz é receber no templo. Não havia nenhuma atividade que saía do templo. Tudo era trazido para dentro. A oferta era trazida para dentro. Os problemas para serem julgados, o sacerdote não ia na casa da irmã Maria. Não tinha isso, irmão. Você trazia para o templo. O perdão caiu, vacilou, preciso falar, preciso conversar, vinha para o templo. O sacrifício era no, a adoração era no, a reunião era no, o jejum era entregue no. Mas Ezequiel chega no capítulo número 47, começa a tomar ciência de que no novo templo tem algo que vai sair de lá. Ele está acostumado que todo mundo traga algo para dentro do templo falar com Deus. Mas Deus começa a revelar: olha esse aqui, no novo templo tem algo que sai do templo. E quando esse algo sai do templo, algumas coisas acontecem. E o homem me
levou à porta de entrada do templo. E eu vi algo que ninguém nunca viu. Eu já estava maravilhado. Eu já estava embasbacado com o quarto. Eu já estava embasbacado em como era o ambiente da adoração. Mas de repente ele me levou e falou: pera que eu vou te mostrar. Porque aqui está onde todo mundo traz. Traz cordeiro, traz isso, traz aquilo outro. Mas eu vou te mostrar que vai sair algo de dentro desse templo. E ele vai dizer: eu comecei a ver uma água que saía do santuário do templo. E essa água começava a descer. No novo templo vai começar a sair água. O novo templo não é só oferta que alguém traz, vai ter que sair água. E essa água se tornava um rio, de uma tal forma que ele dá destino. Ele diz que para no Mar Morto, como quem diz: esta água e esse rio tem uma dimensão tão grande que ele não vai ficar só dentro do templo. Ele vai passar pelas ruas da cidade, ele vai passar pelo córrego X, vai passar ali até desaguar no Mar Morto. Ele está dizendo: essa água, ela não vai ficar presa dentro de quatro paredes. Alguém acostumado só a trazer, ele está dizendo: para! Porque nesse novo templo vai sair de dentro. Diga para essa irmã, diga: tem uma água que sai do santuário. Não ignora a água. Essa água tem que sair do santuário. Ela precisa caminhar. Essa água precisa fluir. Fala para essa irmã: essa água precisa fluir. Ela flui, mas a origem dela é a mesma, é o altar. Ela flui, mas a origem dela é a mesma, é o templo. Ela flui, mas ela não muda de lugar, de onde ela saiu. Porque a origem, irmão, a origem, irmã, diz sobre aquilo que é. Eu não consigo dizer para alguém que é carioca que ele não tenha nascido no Rio de Janeiro, para um americano que ele não tenha nascido nos Estados Unidos. E essa água sai do santuário, da morada do Altíssimo. Então a origem é a mesma. Então essa água carrega a identidade do santuário. Essa água carrega a identidade do templo. Essa água carrega a identidade do adorado, do Deus Altíssimo. Essa água precisa caminhar. Que água seria essa? O texto não esconde, queridos. A água, ela corria por baixo do lado sul do altar. E essa água intrigou tanto assim Ezequiel, que de uma forma tão linda ele começou a narrar o que essa água fazia. No versículo de número 7 vai dizer: esta água é tão poderosa que dá vida ao que está morto. Ela sai do santuário, percorre as ruas da cidade, e tudo que está morto volta a viver. Versículo 7, quando eu cheguei lá, eu vi que aonde estava seco, aonde não tinha fruto, aonde não tinha nada, agora era muita árvore do lado direito, do lado esquerdo, aonde ele passava, aonde a água chegava, tinha vida. Versículo número 9 vai dizer: em todo lugar por onde esse rio passar, tinha animal, tinha peixe. E tem mais:
o maior índice de salinização do mundo. Só chama morto porque lá nada vive. Só chama morto porque lá nada prospera. Peixinho chegou lá, morreu, irmão, não tem como, porque o índice de salinização é muito alto, mas a profecia é clara. Se o rio passar, o índice de sal pode ser muito grande. E você sabe que sal é o seguinte: você só consegue expulsar o sal da água se você colocar mais o que, gente? Ele está dizendo que é uma água tão abundante que não importa o tanto de miséria e mazela que mata alguém que está lá dentro. Quando a água chega, é expulso. Diga para quem está do teu lado: essa água expulsa tudo que mata, tudo que te impede de viver. Essa água mata o mal, mas a vida para você. Essa água dá remédio, é um agente de cura. Quando chega no versículo de número 12, vai dizer que as águas, depois que passou, deu remédio para o povo. O doente tem remédio, tem cura com a água que sai do santuário. A água que sai do santuário produz remédio, produz cura. O texto vai dizer que este o passou. E quem não tinha o que comer, começa a ter o que colher, o que comer, porque tem fruto, tem provisão. Quando a água sai do templo, quando a água sai do santuário, e ela chega, aonde ela chega tem recurso, tem provisão. Olha o que está escrito no versículo 12: as duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. Quer manga, come manga. Quer morango, dá morango. Qual a provisão que tu precisa? Se a água passa lá, tem todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, as árvores nunca deixarão de dar frutos, darão frutos o tempo todo. É provisão o tempo todo, é segunda, é terça, é bom de cada dia, é o tempo todo, todo tempo. Porque elas são regadas pelo rio que vem do templo. Estou no versículo número 12. Regadas pelo rio que vem do templo. Irmã, a igreja canta: o Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada. E as frutas servirão de alimento. E fica tranquilo, não vai faltar remédio. Mas tem algo maravilhoso no verso de número 8. Vai mudar o cenário. Diga: vai ter mudança de cenário. Quando a água sair do templo, vai ter mudança de cenário. Quando essa água parar de ficar presa no templo, irmão, vai ter mudança de cenário. É impossível, o vizinho é o ó, vai ter mudança de cenário. É impossível, o patrão é terrível, vai ter mudança. Deixa a água passar lá para tu ver. Deixa essa água chegar lá para tu ver. Mas tem uma confusão, tem um barraco, irmã, agacha não. Deixa a água chegar lá, a água que saiu do templo, chega lá e você vai ver a mudança de cenário. Então ele me disse: essa água, no versículo número 8, corre para o leste, desce no Jordão até o Amon. E quando ela entra neste mar, o salgado vira doce. Glórias, aleluias. Eita.
O salgado virá. O intragável, que não dá para comer, o que não dá para conviver, o que não dá para estar no mesmo ambiente. É o salgado. Aquilo que é insuportável. É aquilo que tornou pesado. É aquilo, irmã, que você diz: não dá para me encarar mais. Isso daqui não, já está demais. Se a água passar, vai ficar docinho. Se a água passar, vai dizer: que delícia. É remancho, mas é o mesmo mar, é o mesmo povo. Não, irmã, é água que saiu do templo. Tem uma água que sai do templo. Tem uma água que sai. Só que já seria muito maravilhoso, né, irmão? Meu Deus, eu nem vi a hora minha, mas tudo bem, né, pastor? Tem algo... É verdade que eu não falo. Mas tem algo, eu caminho mais. Tem algo muito importante. Que só saber como é que era a água do templo seria já muito bom, né, gente? Fala sério. Saber que agora tem uma água que vai fluir, já não é maravilhoso? Sim ou não? Sim. Só que há um mistério aqui. E aqui eu caminho para entregar a revelação para essa igreja. E já vou fechando a Bíblia para não dar um tiricuti. Irmãs, se você só vê algo e você achar bonito, você já não vai ficar realizado. Deus diz: o mistério não é você ver. Eu não quero que você não veja só e saiba. Eu quero que você sinta e se envolva. Sabe o que acontece, irmão? Você até sabe do rio. Sabe o que acontece, irmão? Você até sabe desse mistério. Sabe o que acontece? Papai e mamãe te contou. Você até acreditou e você diz: é verdade. Tem um rio, mas ele está com cordão de medir hoje. Aqui na Deflamboyant está dizendo: vamos entrar. Chorepai, vamos entrar. Repai, vamos entrar. Ele é próximo. Ele é picante. Vamos entrar. Está na hora de experimentar que esse mistério é para você. Eu vim medir. Ele me disse: eu estou descendo na Deflamboyant, eu estou medindo e estou dizendo: vamos entrar. Chega de você saber o certo. Chega de você só saber o certo. Chega de você só conhecer porque mamãe contou, vovó cantou e tem um mistério, um refrão, e senta na mesa e conta. Minha mãe disse que era assim, meu pai disse que era assim. Deus está dizendo: chega! Eu estou com cordão de medir. 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 E estou dizendo agora. Estou te convidando. Fica tranquilo que não vai te matar. É por isso que ele não vai de uma vez. Porque você não aguenta. Eu não aguento. Mas ele vai medindo e vai dizendo: agora você aguenta mais um pouquinho, descansa, aproveita. Ele vai medir de novo, vai dizendo: agora, não, agora você aguenta um pouquinho mais. Aí ele torna a medir e diz: agora vai. Não, agora tá bom demais. Diga para quem está do teu lado: está na hora de mergulhar. Mergulha. Este rio é para você mergulhar. Esse mistério é teu, ele é Pai.
É para você. Tem irmãos aqui que vai estar só no tornozelo, tá tudo bem. Tem outros que vai estar no joelho, tá tudo bem. Outros vai estar nadando. Mas irmão, o que eu não vou aceitar hoje é ninguém ficar do lado de fora. Ele está com cordão de medir. Aí alguém quer julgar, mas a outra está nadando, deixa ela nadar. Alguém está dizendo que está na cintura, o outro está começando hoje. Colocou o pé assim, está no tornozelo. Deixa ele, eu só não quero ninguém fora. Fique sobre os seus pés. Você não vai começar nadando. Diga para quem está do lado, você não vai começar nadando. Avisa aí, porque às vezes está achando que vai começar nadando. Às vezes ele vai começar já na voadora. Já, irmão, abafa isso aí, não é assim não. Deus sabe da tua e da minha capacidade. Ele sabe do quanto a gente aguenta. Porque mais importante que a experiência é a tua alma. Mais importante do que os dons e talentos é a tua alma. Mais importante do que você serve na casa do Senhor, irmão, é a tua alma. E Ele não vai perder a tua alma. Tá tudo bem. Quem é você para... Quem é que te deu um cordão de medir? Quem é que te deu autorização para medir o nível no qual alguém está relacionando com esse rio? Quem é que te deu essa autorização? Eita, peraí, eu vi tomar da tua mão esse cordão que alguém colocou e te avisar que o cordão está na mão de Deus e Ele é que mede. Ele que mede, é Ele que chama, é Ele que diz, agora você aguenta. Guarda esse cordão, porque esse cordão não é teu. É você para dizer que o irmão não está pronto. Quem é você para poder dizer que a irmã não aguenta? Deus sabe o que está fazendo. Esse rio precisa sair daqui. E esse rio só sai daqui, sabe como? Se tiver tempo, pastor. Porque o rio tem um negócio com o tempo. Ô meu pastor, esse rio só flui do tempo. Ô fé, só flui do tempo. E eu disse que esse rio precisa passar, não disse? Eu disse que a visão era de futuro, e na visão de futuro, Ele está dizendo de um tempo em que Pedro vai escrever dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Baixa a mão no peito e diz: eu sou sacerdote. E o meu templo é a minha vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: vós sois templo e morada. João, escrevendo no capítulo de número 15, ele diz: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Foi Jesus quem disse: quem crê em mim vai fluir rio. Então peraí, sabe o que é isso? Ezequiel 47 nada mais é de Deus alertando de um templo aonde o véu do templo se rasga. Esse corpo passa a ser templo. O sacerdote é essa alma que mora aqui, e o Espírito Santo vai fazer jorrar água de vida.
chega água, flui. A água de Ezequiel 47. Mas a água só flui depois que Ezequiel entra, irmão. Porque quando ele começou a entrar, a Bíblia vai dizer que era um riacho. Ela não tinha alcance. Mas conforme ele entrava, a água subia. Conforme o crente entra, a água sobe. O cenário muda. Conforme o crente entra, o nível da água vai subindo e ela começa a alcançar lugares mais longe. Conforme o crente entra, vai dando alcance, vai chegar lá no Mar Morto, vai sair do Eufrates. Que loucura, Sara! É isso mesmo, vai ganhar alcance, vai ganhar projeção. Conforme o crente entra, a água flui, mergulha, igreja. Então meu convite aqui hoje é um só. Não vim bater na sua cara para dizer que está no raso, cara. Eu vim só te dizer que eu não vou aceitar você ficar fora. Diga para esse irmão, eu não vou aceitar você ficar fora, não. Diga esse mistério para você. Você é templo. Jesus pode bater.